Sabe aquela sensação de que todo mundo tá te julgando o tempo todo? Esquece. Ninguém se importa com o que você faz. E essa é a melhor notícia que eu tenho pra você hoje. Durante muito tempo, eu contava todos os meus planos para as pessoas que estavam ao meu redor. As minhas metas financeiras, os meus objetivos de vida, os meus planos familiares, as minhas viagens, os meus sonhos. E a realidade é que as pessoas não querem saber. Ninguém liga. Ninguém tá esperando você vencer na sua vida, porque as pessoas estão mais preocupadas com a própria vida. E isso é libertador. As pessoas têm os seus boletos para pagar, as suas brigas em casa, o seu filho para criar, as suas lutas internas. As pessoas estão muito mais preocupadas com isso, porque é isso que importa para elas. Você pode ter conquistado o seu maior sonho e postado nas redes sociais. Eu te garanto que amanhã as pessoas já não vão mais lembrar, elas vão acabar esquecendo essa informação, porque elas vão se perder com as redes sociais mostrando fofocas e notícias ou dancinhas, entende? Pra falar a real, as pessoas não lembram nem o que você falou ontem pra elas. E assim, não é por maldade, é porque as pessoas hoje, elas estão vivendo em um mundo com tanta informação, elas não conseguem digerir nem mesmo o que acontece na própria vida. Imagina na vida de uma outra pessoa. E no fundo, isso é libertador. Porque se ninguém tá prestando atenção no que você tá fazendo, você pode parar de fingir ser o que você não é, você pode finalmente viver a vida do teu jeito, você não precisa se preocupar em querer agradar ninguém, e isso realmente é o que virou a chave na minha cabeça. Porque eu parei de falar, eu parei de esperar pelos outros, e eu foquei somente em mim mesmo. E eu comecei somente a fazer. Porque no fim do dia, eu sou a única pessoa que realmente pode me salvar. Porque se eu não me levantar, ninguém vai me carregar. E foi nesse momento que tudo começou a mudar pra mim. Quando eu aceitei que ninguém tava de fato se preocupando com a minha vida ou se importando com o que eu tava fazendo ou deixando de fazer, foi que eu realmente comecei a parar de querer impressionar as pessoas. Eu comecei a evoluir de verdade. E sabe qual que é a melhor parte de saber que ninguém tá te observando hoje? Você pode testar, corrigir, recomeçar e não precisa ter vergonha de nada. Porque quando eu tava quieto, em silêncio, só trabalhando e focando em mim mesmo, eu tava crescendo. Enquanto eles postavam, eu tava praticando. Enquanto eles comentavam, eu crescia. E é nessa fase, quando ninguém tá vendo, que você de fato se torna perigoso. Porque você tá treinando em silêncio, sem ninguém te aplaudindo, sem ninguém esperando nada de você. E é natural que dessa forma nasça foco, disciplina, e você começa a ter os seus resultados. E uma vez que você começa a gostar desse anonimato, a gostar do silêncio, você percebe que é aí que você vai evoluir de verdade. Eu parei de falar o que eu ia fazer e, de fato, os resultados começaram a falar por si só, sem que eu tivesse que mostrar ou provar nada pra ninguém. E se você entendeu isso aqui, parabéns, porque você tá pronto pro jogo. E é um jogo que você não precisa provar nada pra ninguém. Você só precisa cumprir o que você prometeu pra você mesmo. E sabe qual que é a maior virada de chave? Quando eu percebi que ser invisível era realmente uma arma muito poderosa, porque ninguém tava olhando, ninguém esperava nada de mim. E isso acaba me dando uma liberdade absurda, porque uma vez que você faz tudo sem pressão nenhuma, do seu jeito, sem preocupações do que os outros vão pensar, você pode, de fato, focar sem se preocupar com o palpite de outras pessoas. Como eu falei antes, você vai poder errar, recomeçar, aprender, começar de novo, sem julgamento, sem pressão ou sem ninguém te dar nenhum palpite. E foi nesse momento que eu e a minha esposa, a gente mergulhou de cabeça no digital, focados 100% em praticar o que a gente sabia que com o tempo ia nos dar o resultado. A gente acordava e ia dormir trabalhando 100% do nosso tempo, sem preocupações alheias, sem distrações e somente com o foco em um objetivo, em construir riqueza. E era só a gente, os nossos sonhos, os nossos objetivos, as nossas metas, o trabalho acontecendo todos os dias sem nenhuma pressão. E esse silêncio, ele foi muito precioso, porque nesse momento eu não estava fazendo nada para ninguém. Eu estava fazendo porque eu merecia vencer, mesmo que ninguém estivesse olhando. E o mais louco é que quando você reaparece, as pessoas acabam se impressionando com isso. A galera começa a olhar diferente, saíram até alguns comentários do tipo, poxa, o Igor agora é um empresário de sucesso. Mas muitas dessas pessoas não sabem o que tá por trás. As noites em claro,
o tempo de estudo, os erros, até conseguir ter algum resultado nos acertos e assim por diante. E no final das contas, é o que eu já falei, eu vou repetir aqui. Ninguém vai te salvar. Ninguém vai te dar permissão. Ninguém vai te tirar da vida que você tá levando agora e te colocar numa vida melhor, mais próspera, com os resultados que você sonha. E isso dói ouvir? Talvez sim. Mas só que essa é a melhor notícia que alguém vai poder te dar. Porque uma vez que você entende que as pessoas não se importam com você, você vai parar de viver para elas e você vai começar a viver somente para você. E não importa se ninguém acredita no seu potencial, se ninguém acredita que você vai vencer, não importa se as pessoas não entendem você, porque você não precisa de plateia para vencer. Você só vai precisar de foco e de silêncio, porque é nesse silêncio que a maioria das transformações de fato acontece. E quando você finalmente aparecer de novo, vai ser impossível as pessoas ignorarem quem você se tornou.